Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Pastor Hamilton falou, ele vai tirar o ferrugem amanhã. A gente mandou uma mensagem para mim, você está incumbido de trazer a mensagem, disse amém. Então tem que tirar o ferrugemzinho, né? Para poder falar das grandezas do Senhor. Eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que estão aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que não puderam vir, pela vida daqueles que estão viajando. E Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus sabe de tudo. Muitos estão trabalhando, muitos viajando. Mas uma coisa eu digo para a igreja, que Deus ele tem algo especial para nós nesta noite. Por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, a sua inaudita palavra, que nesta noite será ministrada. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta tribuna para ministrar esta palavra. Louvado seja Deus, o qual o Senhor colocou no meu coração. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, revelação de Apocalipse, capítulo de número 21. Glória a Deus. Revelação de Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1. Glórias a Deus. Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 6. Glória a Deus. Podem procurar com calma, temos bastante tempo. Glória a Deus. É o penúltimo capítulo de Apocalipse. Capítulo 21, versículo 1 ao 6. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novo todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, quando o pastor me passou a responsabilidade de ministrar esta palavra, a palavra de Deus, ou seja, Deus, ele inseriu no meu coração esta palavra. Ele colocou no meu coração esta palavra, e essa palavra é uma palavra revelatória acerca do futuro da igreja de Cristo, do futuro da igreja que está militando para alcançar a vida eterna. Louvado seja Deus. E aqui nós podemos observar que ali nas suas revelações, ele diz que viu João ali encarcerado, aprisionado na ilha de Patmos. Ele viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu a nova Jerusalém, uma cidade santa. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Nós podemos observar que Deus, de Gênesis até Apocalipse, Deus ele tem centenas e centenas de promessas para o seu povo, para a sua igreja. Louvado seja Deus.
Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, ele diz eu sou o primeiro, aquele que criou todas as coisas. Quando ele diz eu sou o ômega, eu sou o último, eu sou aquele que há de vir para buscar a igreja, para buscar um povo lavado, especial, zeloso, de boas obras, para se encontrar comigo na eternidade. Deus, ele está procurando aqueles que são fiéis. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele está procurando os fiéis da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta palavra traz para o nosso coração uma esperança, mas não uma esperança de prosperidade aqui na terra, como muitos pregam aí fora. Uma esperança de uma prosperidade, de uma riqueza que está guardada para cada um de nós. Quando ele diz que viu um novo céu e uma nova terra, ele está falando, aleluia, de um tesouro que está preparado para a igreja de Cristo, para aqueles que permanecerem fiéis até aquele grande dia, até o grande dia da vinda de Cristo Jesus. Irmãos, nós passamos por muitas adversidades, por muitas lutas, muitas provas, louvado seja Deus, mas temos certeza de que Jesus Cristo, ele está lado a lado conosco, ele está lado a lado com a sua igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos nesta batalha. Jesus está do nosso lado. Quando nós pensamos que tudo acabou, louvado seja Deus, aí é o recomeço de uma nova vida. É o recomeço de uma nova vida, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o Deus da nossa vitória, louvado seja Deus. Davi, ele disse, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curvos e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. A igreja tem que estar de pé diante das adversidades. Aleluia. Muitas vezes nós nos abatemos, louvado seja Deus, diante de uma perda, diante de uma adversidade, diante de uma dor, diante de um luto, louvado seja o nome santo do Senhor. No ano de 2006, eu estava ali em Saubara. E ali estava tendo uma campanha, o pastor estava fazendo uma campanha de 15 dias na igreja. E minha mãe estava internada no hospital de Saubara, com um problema de diabetes, irmãos. E eu ali passando uma luta travada com minha mãe no hospital. E minha mãe ficou uma semana internada ali em Saubara, tomando soro, tomando antibiótico através do soro, né? Antibiótico venoso. E quando foi no 5º dia, se não me falha a memória, o médico deu alta à minha mãe. E ali minha mãe, ela teve aquela alta, ficou em casa, eu cuidando dela. E quando foi um dia depois, minha mãe começou a passar mal, irmãos. E ali, ela foi levada ao hospital de Saubara. Do hospital de Saubara, ela foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro da Purificação. E eu fiquei a noite toda com ela. Quando foi de manhã, mais ou menos às 5 horas da manhã, eu estava dando banho minha mãe ali na Santa Casa, e minha mãe dizia, é plano de Deus, é plano de Deus. É plano de Deus. E ela repetia várias vezes isso. E eu ficava ali sem entender por que minha mãe estava falando aquilo. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus tinha um propósito de recolher minha mãe. E ali eu deixei minha mãe no hospital, deixei alguém tomando conta dela e fui para casa. Deitei na cama, não consegui dormir, mais ou menos umas 11 e pouca da manhã, 11h30 da manhã, ali veio a notícia de que minha mãe tinha falecido. E aí eu me dirigi ali à Santa Casa de Santo Amaro, fiz os preparativos para o sepultamento, mas tendo a certeza, irmãos, de que
ela foi uma serva que ela foi fiel, ela perseverou pela vida do filho dela, que foi eu. Meu irmão aceitou a Cristo com 12 anos, e só restava eu, e ela ali perseverava muito em oração pela minha vida, porque vivia uma vida que só a misericórdia de Deus, e ela sempre orava, e dizia: é propósito de Deus, meu filho, Deus tem um propósito. Hoje eu fico feliz, se hoje Deus ele me recolher, eu vou feliz, porque eu sei que meus filhos estão na presença de Deus, minha família está na presença de Deus, e ali Deus a recolheu, irmãos. E quando foi no outro dia, sepultaram minha mãe, e eu estava ali junto com meu irmão, e no terceiro dia eu estava no púlpito da igreja pregando, e a igreja sem entender, como é que pode o irmão, ontem estava sepultando a mãe dele, e hoje ele está no púlpito da igreja pregando a palavra de Deus, porque é Deus que trabalha tanto o querer como o efetuar em nossas vidas. Se não fosse Deus, eu não estaria naquele púlpito pregando. Se não fosse o Senhor, eu não estaria. Mas o que eu quero dizer é que nós temos uma esperança guardada para cada um de nós. Jesus, ele é a nossa esperança, irmãos. Uma esperança de uma vida vindoura, não uma esperança de uma vida aqui nessa terra. Muitos estão venerando as suas riquezas, os seus bens materiais, mas nós estamos guardando o nosso tesouro lá em cima, onde o ladrão não pode minar, onde a traça não pode consumir, onde a ferrugem não pode corroer, porque Jesus disse: onde você guardar onde tiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Louvado seja Deus. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele trouxe esperança para a humanidade, ele trouxe esperança para o mundo, ele trouxe salvação para a humanidade. Muitos não entendiam, porque achavam que ali estava um criminoso, estava ali um homem criminoso, um pecador. Mas a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Estávamos enfermos por causa do pecado, mas fomos sarados porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado, foi vertido sobre cada um de nós. Louvado seja Deus. No capítulo 8 de Hebreus, o apóstolo Paulo ele diz: ora, a suma do que temos dito é que possuímos o sumo sacerdote tal, que está sentado à destra de Deus, no verdadeiro santuário, no verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não homem. Ele está ministrando por mim, ele está ministrando por você, ele está ministrando pela igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está ministrando por nós, irmãos. Temos um ministro, temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que intercede pelos nossos pecados. Quando nós colocamos o nosso joelho no pó da terra e pedimos perdão a Deus, Jesus Cristo ele intercede por nós. E o seu sangue é derramado sobre nós e nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Aqui no mesmo livro de Apocalipse, o apóstolo João, aleluia, na sua revelação, Jesus diz a ele: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar pelas portas da cidade santa. Somos lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja para sempre o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. No livro de Efésios, louvado seja Deus, capítulo 8, no versículo de número 2, a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo ele fala que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
Não vem de cada um de nós para que nós não venhamos a nos gloriar, mas é um dom de Deus. O dom gratuito de Deus. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Porque andávamos segundo os deleitos, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo. Mas quando aceitamos a Cristo Jesus, fomos limpos e regenerados do nosso pecado, louvado seja Deus. A palavra de Deus também nos fala no livro de Salmo, capítulo 32, no versículo 1, bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Somos mais do que felizes, porque os nossos pecados foram perdoados, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos observar, irmãos, quando nós ligamos a televisão, você pode observar quantas calamidades estão acontecendo no mundo. Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. No relógio de Deus falta pouco tempo para Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. O Senhor Deus dá ordem a Jesus, aleluia, para vir buscar a igreja de Cristo. No relógio de Deus falta pouco tempo, irmãos. Falta pouco tempo para nós sermos arrebatados. Falta pouco tempo para a igreja de Cristo subir cantando o hino da vitória, louvando ao Senhor, louvado seja para sempre o nome santo do nosso Deus. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós aceitamos a Cristo Jesus. Foi pela fé que nós entregamos a nossa vida a Ele. E é pela fé que nós iremos alcançar, aleluia, as mansões celestiais que estão preparadas para cada um de nós. Glória a Deus. Para isso nós temos que perseverar, para isso nós temos que estar sempre com nossos joelhos dobrados, orando não só pela nossa família, mas orando também pelo nosso vizinho, orando também pelo nosso colega de trabalho, orando por aqueles que estão ao nosso redor, para que o Senhor venha completar a obra na vida dessas pessoas. A palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo diz que nós somos como luzeiro no mundo, louvado seja Deus, porque a luz de Cristo brilha em cada um de nós, aleluia, a glória de Deus resplandece em cada um de nós, e é por meio desta glória que resplandece em nossas vidas, que o mundo vê essa glória e aceita Jesus como Salvador da sua vida, louvado seja Deus. Vê a transformação de Cristo em nossas vidas, vê a transformação, vê o resplendor da glória de Deus em cada um de nós. Ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu passou, aleluia. Ele viu a nova Jerusalém, a santa cidade que descia do céu, ataviada com uma noiva adornada para o seu esposo. Então ele ouviu uma grande voz que dizia, uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. A morte vai ser banida, nós teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, não haverá mais morte. Louvado seja Deus. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Glória a Deus. Imagine você, irmão. Você sente uma dor na sua carne, quando você se fere. Imagine uma dor na sua alma. A dor da alma é a pior dor que existe, louvado seja o nome do Senhor. É a pior dor que existe. Quem já perdeu um ente querido sabe. A dor de perder um ente querido, a dor que a pessoa sente na alma, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu glorifico ao nome do Senhor, irmãos. Porque Jesus Cristo, Ele nos chamou para uma boa obra.
E hoje nós estamos aqui, aleluia, a igreja que está militante, a igreja militante, naquele grande dia, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, quando nós estivermos lá na eternidade, nós iremos fazer parte da igreja triunfante, a igreja que lutou, a igreja que pelejou, a igreja que venceu as batalhas aqui na terra, mas triunfou na glória. Louvado seja para sempre o nome santo do nosso Deus. A igreja triunfante, e Jesus Cristo, Ele está ao nosso lado. Não pense você, não pense eu, que nós estamos sozinhos nesta peleja, irmãos. Ele está ao nosso lado, louvado seja Deus. São muitas as lutas, são muitas as adversidades da nossa vida, mas nós temos que perseverar, nós temos que ter fé, nós temos que clamar ao Senhor. E diz: clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas em que vocês não sabem. Porque eu sei os planos, os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, ou seja, para vos dar o futuro que vocês esperam. Ele sabe os planos, Ele sabe aquilo que Ele pensa de cada um de nós. E o que Ele pensa de nós, irmãos, é a salvação da nossa alma e também da nossa família. Aleluia. Glorificado seja para sempre o nome santo do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de, aleluia, Coríntios capítulo 12, versículo 9... Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que palavra maravilhosa, louvado seja Deus. São as coisas que Deus Ele preparou para aqueles que Ele amam. Somos nós, irmãos. O amor de Deus é inefável. O amor de Deus para conosco é grande. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nesta noite Deus está nos trazendo esta promessa. Deus está nos trazendo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. De um novo céu e de uma nova terra. Existe um que não quer que eu e você vá para lá, que é o inimigo das nossas almas, que não é digno nem de falar o nome dele aqui. É o inimigo de nossas almas. Sabe por quê? Porque ele sabe da glória que existe lá. Ele sabe da glória que existe lá, porque ele foi expulso do céu. Ele sabe da eternidade, da glória, do tesouro que está preparado para a igreja de Cristo. E nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: porque eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Ele sabia em quem ele estava crendo. O apóstolo Paulo, ele sofreu perseguições, ele sofreu injúrias, ele foi preso, ele foi lançado no cárcere, ele foi apedrejado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse: para mim o viver é Cristo, e para mim o morrer é lucro. Glória a Deus. Para o crente não morre, irmãos. O crente, ele descansa no Senhor. Ele descansa em Cristo Jesus. Ele descansa no Senhor, para aquele grande dia ele ressuscitar de novo, para se encontrar com o Senhor nos altos céus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Ele descansa. Hoje minha mãe está descansando, mas eu tenho certeza que naquele grande dia eu vou vê-la face a face. E aqueles que perderam seus entes queridos, a nós que perdemos, que Deus levou, aqueles que nós estávamos ao nosso lado, que nós amávamos, naquele grande dia nós vamos nos reencontrar na glória, na eternidade. Eu estava me lembrando essa semana do irmão Laudelino e da irmã Conceição, os pais da nossa irmã Diaconisa Maria Eunice, que eram um casal dedicado à obra de Deus, irmãos. Uma dedicação daquela eu nunca vi, uma fé daquela eu nunca vi na minha vida. Mas eu tenho uma certeza
de que naquele grande dia eu vou me reencontrar com eles na eternidade. Mas não nesse corpo carnal, mas num corpo glorificado, um corpo espiritual, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz que aquilo que é corruptível se transformará na incorruptibilidade. O corpo corruptível se transformará no corpo incorruptível para a glória de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O mundo está em turbulência. Muitas pessoas buscando a fama, muitas pessoas buscando a riqueza para si, muitas pessoas buscando a fama para si próprio. Louvado seja Deus. E não dão valor aos princípios da Bíblia, não dão valor aos princípios da Bíblia, aos princípios da salvação, aleluia, através do Senhor Jesus Cristo. E querem viver uma vida dissoluta. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele chamou os humildes da terra para serem ricos na eternidade. Louvado seja Deus. Ele busca os fiéis da terra para morar com Ele na eternidade. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. A palavra de Deus é fiel para se cumprir em nossas vidas. Aleluia. Foi mais de quase 20 anos minha mãe orando pela minha vida. E ela dizia, eu não vou cessar de orar pelo meu filho enquanto eu não ver meu filho na presença de Deus. Irmãos, eu lá no Rio de Janeiro, eu ia para a igreja com meu irmão visitar. E quando o pastor ele fazia o apelo, ele mandava levantar a mão, as pessoas levantarem as mãos. A minha mão trancava de um jeito, eu querendo levantar a minha mão para aceitar Jesus, mas o inimigo ele não deixava. Mas tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo do Senhor, tudo é no tempo de Deus. Se você tem um filho, se você tem uma filha, que você está orando por ele, continue orando, continue buscando a Deus, continue intercedendo pela vida do seu filho, continue intercedendo pela vida da sua filha, do seu neto, da sua neta, porque no dia certo, Deus irá fazer a obra, Deus irá concretizar a obra na vida dele e na vida dela, louvado seja Deus. Porque as suas orações não são em vão, as nossas orações não são em vão, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, disse o Senhor, a minha alma não terá prazer nele. O meu justo viverá pela fé. E foi por essa fé que minha mãe, aleluia, conseguiu, me trazer para os pés de Cristo Jesus. Hoje eu oro pelos meus sobrinhos que estão afastados. Hoje eu oro por primos e primas que estão afastadas. Hoje eu oro pela minha família. Eu oro pelos meus vizinhos, porque eu não posso orar só pela minha família, temos que orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, para que Deus ele venha completar a obra, para que o Senhor venha, aleluia, trazer a essas pessoas a revelação dessa palavra, para que as escamas dos olhos dessas pessoas venham ser tiradas, para que elas venham ver, para que venham resplandecer na vida delas a luz do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo foi ali para receber a oração de Ananias, a Bíblia diz que caiu dos olhos do apóstolo Paulo as escamas. E ele passou a enxergar a verdade, ele passou a ser perseguido. A Bíblia diz que o perseguidor passou a ser perseguido. E é um exemplo de muita fé e perseverança, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas perseguições, mas ele não deixou de pregar o Evangelho de Cristo, louvado seja Deus. Ele não deixou de fazer a obra missionária, porque ele tinha esperança, louvado seja Deus. Deus, ele tem o melhor para a sua igreja, ele tem o melhor para o seu povo, louvado seja o nome do Senhor.
Nós não estamos aqui louvando a Deus, cultuando a Deus em vão. Nós não estamos aqui cantando louvores em vão. Nós não estamos aqui levantando as nossas mãos e adorando a Deus em vão. Estamos aqui adorando, aleluia, aquele que está sentado, aleluia, acima dos querubins, dos serafins, dos arcanjos. Estamos aqui, aleluia, louvando e exaltando aquele que está entronizado no trono de glória. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor está assentado no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, louvado seja Deus. E nós temos que estar, aleluia, louvando na casa do Senhor, adorando ao Senhor com alegria na beleza da sua santidade, louvado seja Deus, porque o nosso galardão não é vão no Senhor, irmãos. Ele tem um galardão para dar a cada um de nós. O que é galardão? Galardão é recompensa. Galardão é recompensa de tudo aquilo que eu e que você e que nós estamos fazendo aqui na obra de Deus, em prol da obra de Deus. Nós iremos receber o nosso galardão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós iremos receber a nossa coroa. O apóstolo Paulo diz que muitos correm no estádio para alcançar, louvado seja Deus, uma coroa corruptível, mas nós corremos para alcançar a coroa incorruptível, louvado seja Deus, que está guardada para cada um de nós. A coroa de glória, louvado seja o nome santo do Senhor. Os tesouros celestiais, os tesouros eternos que estão guardados para cada um de nós. Uma nova cidade, uma cidade adornada de ouro e de cristal que está preparada para cada um de nós, que está preparada para a igreja de Cristo, louvado seja Deus. E temos que continuar perseverando, irmãos. Temos que continuar perseverando, porque vem a luta, vem as doenças, né? Somos acometidos de enfermidade, de perseguições, somos acometidos de várias coisas. São lutas de vários âmbitos, mas nós temos que perseverar em oração. Perseverar é continuar, é persistir. Aleluia, é focar, aleluia, naquele que está sentado no trono de glória, que é Jesus Cristo de Nazaré. Perseverar é olhar para Jesus, como disse o apóstolo Paulo, o autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que um homem chamado Jó, um homem que estava passando por uma grande prova, uma grande luta, como todos nós sabemos, muitos aqui conhecem a história de Jó. Jó foi acometido de enfermidades, chagas malignas, foi tirado a sua família, foi tirado os seus bens materiais, foi tirada a sua riqueza, foi tirada a sua saúde, mas a Bíblia diz que a fé de Jó não foi tirada. A Bíblia não revela que a integridade de Jó não foi tirada, ele permaneceu íntegro. Ele permaneceu íntegro em meio àquela grande luta, em meio àquela grande miséria, ele permaneceu íntegro. E no capítulo 19, no versículo 25, Jó ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Olha a fé de um homem que tinha perdido todas as coisas, tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu. E a mulher de Jó disse: você ainda retém a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: como falas uma louca, falas tu, receberíamos o bem de Deus e não o mal, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquilo que eu, que você está passando, irmãos, é para o bem da nossa vida espiritual, louvado seja Deus. Aquela luta que você está passando no seu lar, aquela luta que eu estou passando na minha saúde, na área da saúde, aquela luta que nós estamos passando com o filho, com o neto, é para que você e eu venhamos nos aproximar mais e mais de Deus. Porque quando tudo vai bem na vida do crente,
Quando o crente diz, está tudo bem, tá mil maravilhas, a minha vida está um mar de rosa, é um perigo, irmãos. Mas quando o crente ele está passando pela prova, ele está passando pela luta, ele está o quê? Quando ele passa pela luta, ele passa pela prova, mais ele dobra o joelho no pó da terra e ora a Deus e busca a presença de Deus. E quando ele busca a presença de Deus, ele ora a Deus, ele clama a Deus, Deus ele ouve dos altos céus. Porque Ele é um Deus fiel, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O Senhor disse a Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Jeremias disse, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira balançar. Ele disse, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele irá cumprir essas promessas na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Basta tão somente nós perseverarmos, basta tão somente nós olharmos para frente, olharmos para o alvo que é Jesus Cristo, louvado seja Deus. E lá no capítulo 42, no versículo 1, no último capítulo de Jó, ele diz, bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, que maravilha. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os propósitos de Deus, os projetos de Deus, na sua família, na minha família, não podem ser frustrados, irmãos, porque você está orando, e no tempo certo Deus irá cumprir a obra na vida daquele que você está orando, daquela que você está orando, daquele que eu estou orando. Deus irá cumprir a promessa na vida da nossa família. Porque Ele é fiel. Continue orando, continue perseverando, porque essa promessa não é só para a igreja, não é só para nós que servimos ao Senhor, é para a nossa família, é para nossos amigos, é para nossos vizinhos, para que eles possam fazer parte dessa promessa, louvado seja Deus, e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que naquele grande dia, aleluia, Jesus Cristo ele virá nas nuvens do céu. Ele virá, louvado seja Deus, e todo olho verá, e todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Tem um hino que diz, muito em breve vai sair uma notícia, que esse povo desapareceu. Esse povo muito humilde que aqui tanto sofreu, esse povo era o povo de Deus. Muitos irão procurar naquele grande dia que Jesus Cristo arrebatar a igreja, muitos irão procurar os crentes, aqueles que serviram a Deus, mas não vão encontrar, porque a igreja estará na eternidade, o Espírito Santo será tirado. Essa palavra, ela vai perder a sua inspiração notória, ela vai desaparecer, e muitos irão procurar a palavra de Deus, mas não vão encontrar. A Bíblia diz lá, aleluia, no Velho Testamento, no livro de Malaquias, que muitos sentirão sede, mas não de água, fome, mas não de pão, mas sim de buscar a palavra de Deus. Muitos irão sentir sede da palavra de Deus e não vão encontrar a palavra de Deus, vão abrir as Bíblias e as Bíblias vão estar, essas páginas vão estar brancas, porque ela vai perder a sua inspiração notória, louvado seja Deus. Mas o Senhor disse a Daniel, aquele que perseverar até o fim, esse será vencedor, louvado seja Deus. Aquele que perseverar até o fim, irmãos. Não é fácil, é muita batalha, é muitas lágrimas. Quantas e quantas lágrimas nós já derramamos na presença de Deus por estar passando uma luta, uma dificuldade, está passando por uma peleja. Aleluia, porque tem crente, irmãos, que ele só quer glorificar a Deus quando ele está no monte, quando ele está no vale, ele não quer glorificar a Deus. Deus, ele coloca o crente no vale, aleluia, para poder o crente buscar a Deus. E quando ele está no vale, ele clama a Deus.
Quando Deus dá vitória, Deus coloca o crente no monte. Significa vitória. Monte Sião significa eternidade para a igreja de Cristo. Quando a Bíblia fala Monte Sião, a Bíblia não está falando de um monte aqui ou ali. A Bíblia está falando de céu dos céus. São 3 céus. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, que habita Deus e seus anjos. É o terceiro céu, que é o Monte Sião, irmãos. É esse Monte Sião que Deus ele preparou para nós, como está escrito aqui. Um Monte Sião que está preparado para a igreja de Cristo. Louvado seja para sempre o nome santo do nosso Deus. Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja Deus. Eu tenho um tio que mora lá em Curitiba, ele é pastor, irmãos. Eu tenho duas tias que moram no Rio de Janeiro, são diaconisas. Tem um tio que mora no Paraná, que é presbítero. E eles oravam também por mim, não só minha mãe, mas eles também intercediam por mim. E hoje meu tio, meus tios, minhas tias, eles glorificam a Deus na minha vida. Eles glorificam ao Senhor pela vida que hoje eu vivo. Porque eles perseveraram pela minha vida, perseveraram pela minha libertação, e hoje, louvado seja Deus, eu estou pregando a palavra para a honra e glória do nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Deus, ele irá fazer novo tudo para cada um de nós. Ele irá renovar a nossa vida. Ele irá renovar o nosso corpo. Ele irá transformar o nosso corpo. Ele irá renovar, aleluia, a libertação na sua família. Ele irá renovar a libertação do seu lar, do seu esposo, da sua esposa. Ele irá trazer um renovo para o seu lar, louvado seja Deus. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, como eu falei aqui. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para nós, irmãos, que não vivemos mais segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito. E que possamos colocar no nosso coração a cada dia, que para nós está separado, está reservado um novo céu e uma nova terra, uma santa cidade, uma nova Jerusalém, porque existe a Jerusalém em Israel, mas existe a Jerusalém celestial que está guardada para a igreja de Cristo, louvado seja Deus. Existe a Jerusalém celestial que está guardada para o povo de Deus, para aqueles que perseverarem até o fim. Aleluia, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe com essas palavras. Que o Espírito Santo continue, aleluia, a cada dia renovando, nos trazendo a interpretação dessa palavra aos nossos corações e possamos perseverar para que possamos alcançar o novo céu e uma nova terra que está preparada para cada um de nós, irmãos. Basta tão somente perseverar. Quando você acorda na madrugada, que você bota o seu joelho no chão e você ora a Deus, Deus ele está ouvindo a sua oração. Não pense você que Deus não está ouvindo a sua oração. Você que tem orado pela libertação de alguém, você que tem orado por um propósito, por uma causa que você colocou nas mãos do Senhor, creia que no momento certo Deus irá lhe conceder a vitória. E você estará aqui testemunhando da bênção que Deus ele lhe concedeu, da vitória que Deus ele lhe concedeu. Não deixe de orar. A Bíblia diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça, disse o apóstolo Paulo. Então perseverar é persistir, irmãos. É persistir em oração. É persistir, é perseverar. É continuar, para que Deus ele venha dar a cada um de nós a vitória daquilo que nós estamos pedindo a Ele. Louvado seja Deus. Amém? Que eu agradeço a Deus por essa oportunidade,
pela ministração da palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor Jesus.